Prosseguimos com o nosso ciclo de palestras e agora o próximo assunto é a plena legalidade da optometria após arguição de descumprimento de preceito legal. Teremos a oportunidade de ouvir o senhor Dr. Fábio Luiz da Cunha. Ele é procurador jurídico da Confederação Brasileira de Optometria e de Óptica, CBO, pós-graduado em Direito Processual Civil, advogado, professor e palestrante. Senhoras e senhores, o nosso próximo palestrante, Dr. Fábio Luiz da Cunha. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, agradecer demais a presença, tanto as presenças físicas como as presenças virtuais. A gente está vivendo um novo mundo que dá a chance de a gente estar propagando essas palavras, o conhecimento e trocar. Essa troca é muito interessante, né? As perguntas vêm de fora, vêm daqui e a gente consegue tá acabando com uma série de ideias que não mais coadunam com a realidade tanto técnica, científica, né? Hoje a gente via aqui com uma certa admiração, alguns com certa perplexidade, o entendimento de que algo que todo mundo, né, de uma forma cultural, imagina que é só o médico que faça, quando na verdade, se a gente for analisar de forma técnica e cuidadosa, a grade curricular de um médico que chega à especialização de oftalmologia e de um optometrista, a gente vai ver, como já disseram aqui, que o profissional optometrista, ele é destinado muito mais horas, são quase 4 vezes mais horas aula no que se destina ao que a gente chama de saúde da visão, né? Existe a saúde da visão e a saúde ocular. A saúde ocular é a identificação, verificação, a expertise de analisar o tecido, né? Então você vai encontrar agravos patológicos em alterações teciduais e você vai encontrar inúmeros problemas de função da visão, analisando outros aspectos, né, que tem a ver com a motilidade do olho e todos esses testes que a gente verificou aqui. O pessoal está só encaixando a minha apresentação para a gente abordar especificamente os aspectos legais que vocês fiscais enfrentam no dia a dia, principalmente nas dúvidas mais corriqueiras que tem, né? A principal delas, que seria, a gente pode chamar de dúvida mãe, se é legal ou não é legal. O colega não está mais aqui, que está lá atrás, né? A gente, infelizmente, tem enfrentado uma grande guerra de desinformação. Tá? A gente tem o nome, né, a grafia optometria, prevista na legislação brasileira desde 1932, tá? Período lá do Estado Novo, um período ditatorial, e qual foi o quadro histórico daquele momento? A gente não existia oftalmologia em 1932, existia medicina. As primeiras residências em oftalmologia começaram a surgir no país no final da década de 50, 1957 precisamente, inaugurou a primeira residência em oftalmologia no país, certo? Naquela época eram chamados médicos que cuidavam da visão, eram chamados de médicos oculistas. E isso vem se propagando até hoje em algumas localidades. Esse é um termo muito popular, né, usualmente falado. O que aconteceu? Em 1932, a gente está falando ali no entre guerras, final de, o trânsito entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, uma crise gigantesca na Europa. Nós começamos a receber muitos imigrantes europeus. E esses imigrantes europeus, como falaram aqui, já estavam acostumados com a realidade de ter o optometrista lá, dentro das óticas, fazendo os atendimentos profissionais não médicos lá. Esse pessoal todo começou a fugir da guerra, da crise financeira e etc., e veio aportar no Brasil. A gente tem, né, todo mundo sabe, que a gente tem, principalmente nos estados do Sul, mas espalhado pelo Brasil inteiro, a gente tem um contingente de imigrante europeu muito grande.
E isso aconteceu lá naquele período que o Brasil vivia uma ascensão do café, da cana-de-açúcar, etc. Tinha promessa de terras, de ter ouro em Minas Gerais, etc. Veio muita gente de fora, né, à procura dessa melhora da situação de vida e fugindo da opressão dos regimes ditatoriais lá de Inglaterra, Itália, França, principalmente Itália e Alemanha. Né? O que aconteceu? Vieram para cá, viram que, na verdade, era uma enganação. O pessoal do Brasil, das fazendas, queria, na verdade, era trocar o escravo negro, né, pelo escravo branco europeu, né, e começaram a sair das fazendas e vir para os grandes centros. Eles não estavam mais fazendo o exercício braçal, o que eles vão fazer? O que faziam na Europa. Muitos deles eram optometristas, muitos deles trabalhavam com ótica e começaram a exercer a optometria no Brasil lá pela década de 30. E começaram a incomodar os médicos oculistas. E aí eles foram lá, bateram na porta do Getúlio Vargas e fizeram o decreto 20.931 de 1932, que foi o primeiro momento na legislação brasileira que disse que prescrever lentes de grau é privativo do médico. Então, esse decreto de 1932, que trata de uma série de situações, é a primeira lei de regulamentação da medicina no país. Decreto 20.931 de 1932. Tá? Lá, no que se refere à nossa preocupação hoje aqui, ao nosso foco, ele fala que o optometrista não pode ter consultório, só a ótica só pode aviar, só pode fabricar o óculos com receita médica, certo? E trata de mais uma outra série de funções. E aí a gente começou a buscar justiça, porque, a gente começou a busca por justiça, porque, aqui achei. A gente começou a busca por justiça porque, quando começamos a trabalhar, já começava a ter a ideia de construção de universidades no país e a gente já tinha cursos técnicos de optometria. A legislação educacional já começou a autorizar curso de técnico em optometria, junto com os técnicos em óptica. Né? E a gente tinha o Brasil, ele tem números, até hoje, infelizmente, ele tem números africanos de produção de cegos. Nós temos uma incrível demanda reprimida, a gente não tem número de médicos nem de optometristas suficiente para atender toda a população. E hoje, gente, a falta, isso é assustador, mas a falta de óculos, erros refrativos, isso são estatísticas da Organização Mundial de Saúde, são a principal causa de cegueira, que é chamada cegueira evitável. Ou seja, uma cegueira que você conseguiria facilmente fazer com que ela não acontecesse se eu tivesse uma assistência à saúde, atenção primária principalmente, eficiente. Né? Essa atenção primária eficiente no mundo inteiro, não só na área da visão, mas em todas as áreas, ela só é eficiente quando ela é feita de forma multidisciplinar, com vários profissionais fazendo. Se você afunila tudo para deixar no médico, vai acontecer que ele vai ter uma fila gigantesca para atender, não vai dar conta do atendimento, vai cobrar mais caro, e aí esse é o interesse que, infelizmente, a medicina dá preferência. Eu quero gente me esperando para eu cobrar mais, e eu não quero que mais ninguém atue na área da saúde. Eles têm o interesse de ser os donos da saúde, os capitães da saúde. Né? Então, essa realidade de fábrica de cegos, e mais a realidade de a gente começar a ter um profissional com formação para atender e dar conta daquela demanda, fez a gente procurar o judiciário para começar a corrigir esses equívocos, começar a corrigir o rumo da saúde visual dentro disso. Né? O que esses decretos, em resumo, eles diziam? Redigidos numa época que só viam práticos, ou seja, né, lá em 32 não tinha nem técnico em optometria. Né? Eram só práticos, efetivamente, aqueles europeus que a gente falou. Não havia nem oftalmos. Proibia a óptica de instalar consultório e dizia que só médicos poderiam receitar. E aí a gente vem, a grande preocupação quando a gente está falando com o público fiscal, a gente sabe que vocês têm um mantra quando vocês assumem a função de vocês, que é o seguinte: meu ato é vinculado. Né? É uma coisa que vocês, deve ser a primeira lição que vocês têm quando estão assumindo. Eu tenho que ter respaldo na lei. A lei diz que pode, eu tenho que deixar. A lei diz que não pode, eu tenho que proibir, inibir, autuar, etc. Perfeito? Essa é a regra para vocês. Né? E aí a gente vê que chega em determinados momentos, a gente tem legislações tão absurdas que até os fiscais que estão vinculados começam a olhar para aquilo e dizer assim: como que eu vou aplicar isso verdadeiramente? E era o que acontecia com a gente quando a gente ia tentar provocar a vigilância sanitária para ela pensar conosco, antes de a gente ter a DPF, que é também vinculante, agora num sentido exatamente contrário, a gente ia para a vigilância e demonstrava para eles o seguinte,
que se eles fossem aplicar de forma vinculada o que estava escrito na lei, vocês na verdade, vocês têm hoje. Se vocês fossem pegar, o que está na lei eu vou aplicar, Fábio. Não estou nem aí. Vocês iam ter que fechar todos os consultórios de ortopedia. Vocês acreditam nisso? Sabe por quê? Porque olha o que diz o decreto no artigo 38, que está vigente nesse ponto. Ele diz que é terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas, e aqui era o nosso calo, tá? E ortopedistas a instalação de consultório para atender clientes. Mas como isso? Por que eles proibiriam o ortopedista? Lembra que eu falei que não existia oftalmologista? Também não existia residência em ortopedia. O ortopedista da época, ele atendia num local que se chamava oficina de ossos. Olha só que coisa curiosa. A gente vai estudar a história da ortopedia e você vai identificar isso. Ele fazia aquelas talas rudimentares. O cara chegava lá quebrado, ele fazia a redução, que é puxar para tentar botar no lugar, porque não tinha raio-x para ver se realmente estava no lugar ou não. Né? E aí ele botava aquela madeira com faixa, com atadura, para tentar fixar, para aquilo calcificar daquela forma rudimentar. Né? Eu costumo dizer que ele botava a atadura e receitava 2 Pai Nosso, 2 Ave Maria, para não dar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de infecção, né? não dar gangrena ou coisa do tipo. E era isso o ortopedista. Só você fazendo o estudo histórico que você vai entender que tem razão. E só você fazendo esse estudo histórico você vai entender que você, efetivamente, não precisa ser um cego vinculado. Você tem que ser um fiscal entendido vinculado. Senão, você imagina a briga que ia arrumar para fechar todos os consultórios de ortopedia. Ou não dar mais os alvarás para o consultório de ortopedia e ainda dizer para o médico assim, olha, mas eu estou obedecendo a lei. Você ia tomar mais processo, né? Já não ia mais estar no funcionalismo público, provavelmente, né? Se insistisse em cegamente obedecer o princípio de que eu sou vinculado à lei e vou obedecer a lei e acabou. Então você tem que ter algum jogo de cintura para aplicar a legislação. Mas a gente provocava, obviamente, que a minha intenção não era, quando eu comecei a fazer essa provocação, que os caras começassem a fechar os consultórios de ortopedia. Eu queria só que eles entendessem que essa vinculação ela pode ser balanceada para fazer o mesmo balanceamento para o meu cliente, que era o optometrista. Porque exatamente era o mesmo quadro. O optometrista da década de 32 era profissional prático. E agora eu já tinha o profissional formado. Né? E aqui, o artigo 39, ele dizia que vender lentes de grau sem prescrição médica, a casa ótica não pode. Vejam, isso aqui, esse material, ele está vindo do site do Planalto. Se vocês digitarem agora decreto 20, 931 de 1932, vai abrir o site do Planalto, o de hoje, tá? E no final, isso aqui não é a gente que editou e colocou, lá no site do Planalto já está, vide a DPF 131. Por quê? Sempre que o Supremo Tribunal Federal pega uma legislação e não tira ela do cenário, não diz que ela está revogada, né? Se tivesse revogada, esse texto estaria todo sobretaxado, né? E estaria escrito aqui revogado, né? No site do Planalto. Mas o Supremo Tribunal Federal não revogou essa disposição de dizer que o optometrista não pode ter consultório. Ele fez uma interpretação de conformidade com a Constituição vigente e a realidade científica vigente. E aí, por isso, vem essa advertência aqui. Aí você clica, vai abrir toda a decisão da DPF, a decisão vigente da DPF, dizendo que, em resumo, esses decretos, tanto o de 32 quanto o de 34, eles não se aplicam às vedações que estão constantes nele para o profissional optometrista de nível superior. Então, o Supremo Tribunal Federal deixou um parêntese, um asterisco, uma exceção para o profissional de nível técnico, porque durante muito tempo se formou no país profissionais técnicos em optometria, que é o curso de nível médio, não o curso de nível superior. Né? Houve a pergunta ali, qual é a diferença do tecnólogo para o bacharel? Se você for estudar com calma a grade curricular desses dois profissionais, você vai entender que o curso de tecnólogo, ele tem toda a formatação dele já mais voltada para a prática. Já vai direto para a prática, nua e crua. O profissional
o curso de bacharelado, ele tem mais preocupação com a área acadêmica, de preparar ele para fazer pesquisa e extensão, preparar ele para ser, daqui a pouco, um professor, ir para o magistério, fazer uma pós de extensão para fazer pesquisa, coisas do gênero. É basicamente essa a diferença. Uma é mais voltada diretamente para a prática do dia a dia, já de cara, e o outro tem um monte de matéria propedêutica, de saúde, né, e para fazer levantamento estatístico, uma série de situações nesse sentido. É basicamente essa a diferença, o que faz com que o bacharelado, por incrementar essas disciplinas, tenha uma carga horária um pouquinho maior. Tá? Mas as competências são as mesmas, sai formado em nível superior em optometria igual e não tem diferença no tratamento legal. Hoje no Brasil, repetindo, a diferença de tratamento legal para o nível técnico, nível médio, e tecnólogo e bacharelado, que são níveis superiores de formação. Certo? Então, gente, essas diferenças têm que ser destacadas. Né? Como o meu colega que me antecedeu também destacou, esses reconhecimentos, qual foi a fundamentação lá da DPF para convencer o Supremo Tribunal Federal a fazer essa interpretação diferenciada? Fazer o Supremo entender que não é uma, que a gente chama de jabuticaba quando é invenção brasileira, né? Fazer eles entenderem que não é uma invenção brasileira. O Conselho Internacional de Oftalmologia fala que é o time, né? O Team Eye Care, o time de cuidados com a visão. Ele coloca o oftalmologia, o pessoal de apoio em oftalmologia que está ali, o optometrista, o enfermeiro, etc., e o técnico em ótica também. Né? Então ele bota o optometrista e o técnico em ótica. O que a medicina, para fazer os procuradores lá da cidade, desculpa, qual era a cidade? São Gabriel. O que a medicina tem vários discursos para tentar ainda continuar iludindo a vigilância sanitária, PROCON, Ministério Público, de que a optometria seria ilegal. O primeiro deles é fazer essa confusão do técnico em óptica com o optometrista. E eles dizem assim, não, nós não queremos proibir o optometrista. Só que o optometrista tem que estar no lugar dele, que é lá atrás do balcão na óptica, para receber a nossa receita e fabricar o óculos. Então eles tentam fazer essa ilusão, fazer essa confusão entre o optometrista e o técnico em óptica. Só que o próprio Conselho Internacional de Oftalmologia, para ver como eles são maliciosos, a própria entidade maior científica deles, faz a distinção, né, e deixa muito claro que o optometrista, isso aqui é a definição do Conselho Internacional de Optometria, né? O optometrista profissional da saúde não qualificado como médico, treinado na detecção, medição e correção de erros refrativos, que é encontrar o grau, habilitado a detectar visão subnormal, presença de problemas oculares, indicando paciente a um oftalmologista que conduzirá a exames mais precisos. Fornece serviço de exame de refração, detecta doenças oculares, tais como catarata, glaucoma, conduz o paciente a especialistas. Né? O próprio Conselho Internacional de Oftalmologia desmente o que a medicina brasileira, infelizmente, ainda tenta incutir na cabeça da fiscalização. Né? E aí ele traz, para não ficar essa margem, essa confusão, ele ainda traz o que é o técnico em óptica. Ele fala que é o profissional da saúde treinado na leitura de prescrições. Ele não fala leitura de prescrições médicas, leitura de prescrição. Ele está lá na óptica ou no laboratório óptico, ele vai receber a receita, vai ler essa receita e vai entender como que ele transfere essa receita para as máquinas. Antigamente era um processo todo manual, né, com pedras de lixar o vidro para conseguir a concavidade e chegar no grau. Hoje em dia é tudo computadorizado. Né? Então, ele vai fazer essa leitura e a fabricação. Ele faz medidas que a gente chama de medidas ópticas, que são diferentes das medidas optométricas. Né? Um óculos ele tem vários detalhes para a fabricação e para a adaptação dele no seu rosto. Né? Se eu tenho a lente perfeitamente construída e eu monto ela num óculos que ele não está devidamente adaptado no meu olho, eu vou poder gerar que a gente apelida de óculos de gaveta. E aquele óculos que não tem adaptação. Às vezes a lente está feita da forma correta, mas a gente tem um ângulo que é um ângulo muito importante, só para dar um exemplo das medidas que o óptico faz dentro da ótica. Tá? Por exemplo, o ângulo que a gente chama de pantoscópico. Né? Você está com o teu rosto aqui, se esse óculos está assim reto, está ok. Se de repente esse óculos ficou muito curvado por conta da característica da armação, por conta da altura, do ajuste da haste, etc., esse óculos já não vai ficar com uma visão tão confortável, não obstante a lente esteja correta. Entendeu? Então o óptico ele tem esse treinamento, essa preocupação de indicar, olha, você tem um nariz mais alto, então é melhor para você uma armação um pouco mais baixa para você chegar.
né? Então ele vai identificar, ele vai fazer todas essas medidas e fazer essas indicações para vocês, dentre outras características da própria lente, né? Dependendo do seu uso, do seu dia a dia, ele vai colocar uma luz azul, não colocar luz azul e etc. Tá? O que mais foi mostrado ao Supremo Tribunal Federal, né, para deixar claro essa validade científica? Depoimentos de médicos falando da qualidade, da viabilidade, da importância do optometrista, julgados de Chile, Alemanha, Itália, Estados Unidos, analogia com a fisioterapia, né? A gente viu ali no currículo, é muito comum ter fiscal da vigilância que tem formação em fisioterapia. Lá em 1969, houve a regulamentação da fisioterapia. A medicina é a mesma coisa que aconteceu com a optometria, com várias outras profissões, enfermagem, farmacêuticos, etc. Viu uma série de dispositivos dentro da lei que dizem assim, não, essa área aqui o fisioterapeuta não vai poder fazer porque só o médico pode fazer, ou seja, quis abraçar e tirar, escantear e pegar privatividade para eles também. E a medicina levou para o Supremo Tribunal Federal também um processo tentando derrubar vários artigos da lei que regulamentava a fisioterapia. Perderam também, porque o Supremo deixa de forma muito clara que o que define a capacidade da pessoa atuar não é o tipo de diploma que ela tem, mas o tipo de matéria que ela estuda na faculdade, né? Aquele perfil do egresso que tem lá dentro do plano político-pedagógico que define o seu curso é que vai te dar condições científicas de você atuar ou não. Né? Outro dado muito importante, que foi algo que a gente conseguiu lá, esse trabalho começou no ano final de 99, 2000, a gente verificou que o Ministério do Trabalho e Emprego estava fazendo uma revisão da classificação brasileira de ocupações, né, que no final veio a se transformar na portaria 397 de 2002. A gente levou uma equipe, em nome da nossa entidade, para o Ministério do Trabalho, para inserir o optometrista dentro desse instrumento. E aí a gente teve, depois lá do decreto 32, um outro normativo, embora só uma portaria, que trouxe aí já sim o técnico em óptica e o técnico em optometria, já com a presença do técnico em optometria formado, não era mais só um prático, ele era só de nível técnico. Nesse ano de 2000 ainda não existia profissionais formados em nível superior, mas já declarando qual era a descrição sumária das competências desse profissional, certo? E continuando esses profissionais recebendo processo, muitos com liminar contra, não deixando trabalhar, vigilância sanitária não dando alvará, tentando mandar de segurança para abrir, uma briga de insegurança jurídica, de uns ganham, outros não ganham. Tinha até o absurdo de, às vezes, você ter um profissional, depois que teve a formação de nível superior, chegou a acontecer de ter um profissional de nível superior que não ganhava liminar e um profissional de nível técnico que ganhava liminar. Então, o Brasil começou a ficar com toda essa insegurança jurídica. Tá? E aí você vê, infelizmente, como não existia ainda a definição perfeita do curso superior, dentro desse trabalho de revisão da classificação brasileira de ocupações, ainda foi feita muita confusão em óptica e do técnico em optometria. Né? Você vê aqui as funções do técnico em óptica: confeccionar lentes, está ok. Né? Adapta a lente de contato, ele também faz, porque dentro dos cursos de técnico tem a famosa contatologia. Ele recebe já do médico uma receita para a lente de contato, só que para você adaptar essa lente de contato, você tem que fazer uns testes extras dentro da ótica, quando tem um departamento de lente de contato. Então, ele faz essa adaptação lente de contato. Né? Montagem de óculos, função do técnico em óptica, não do optometrista. Vender produtos e serviços ópticos, função do técnico em óptica. Gerenciar estabelecimentos, o seu RT, né, seu RT da óptica, é coisa do técnico em óptica. Aí, também responsabilizar tecnicamente pelos laboratórios, não só pela ótica, mas pelo laboratório de fabricação. Né? E aí você tem depois o optometrista, aí você vê a confusão. Está tudo dentro do mesmo grupo, mas colocaram realizar exames optométricos como se fosse função do técnico em óptica também, porque está tudo dentro do mesmo balaio. Então gerou uma série... Foi muito importante, né, porque foi mais um instrumento legal a mencionar a optometria, mas infelizmente não saiu com a redação com o cuidado necessário. Né? Mas também foi uma fundamentação da inicial da DPF lá dentro do Supremo Tribunal Federal, né, porque demonstrou que o Estado, de uma forma geral, o Ministério do Trabalho, reconheceu o profissional optometrista. Né? E aqui também traz os locais onde o optometrista poderia trabalhar. Né?
falando inclusive em ambientes fechados e também em veículos, né? Os volantes, que a gente chama. Tá? E aí veio um segundo grande reconhecimento, e aí, na minha visão, o maior reconhecimento, porque é o reconhecimento acadêmico e científico. O MEC e o STF, já muito antes da DPF, reconheceram a legalidade do curso de optometria, o curso superior de optometria. Uma universidade conseguiu a autorização do MEC, o MEC deu o carimbo do Estado de que, olha, vamos formar esse profissional. Sempre que você tem uma faculdade, essa faculdade, para ser aprovada, ela tem que mostrar um plano político-pedagógico para dizer o seguinte, olha, eu vou formar com esse ementário aqui, com essas disciplinas, eu vou formar o profissional que tem esse perfil aqui. E aí lá está o perfil do profissional, que aí ele tem que dizer tudo que ele vai fazer. Ó, inclui ações de prevenção e correção de alterações visual e motor por meio de exame diagnóstico, tratamento e manejo que conduz à eficiência visual e à saúde ocular, assim como o reconhecimento e diagnóstico de outras manifestações em relação ao olho. Tudo que a medicina diz que a optometria não pode fazer. Mas o Estado, através do Ministério da Educação, diz que sim. Tá? Então, mais uma falácia da medicina desconstruída pelas normas estatais. E aí depois você veio ainda com a Lei do Ato Médico. Lei do Ato Médico, Lei 12.842, de 2013. Essa lei, a medicina chegou e disse o seguinte, ela estava com uma série de problemas, né? Um monte de profissões começando a fazer coisas que o médico queria que fosse só dele. Esteticista, né, fazendo coisas só dele. Biomédico, fazendo coisas que o médico queria que fosse só dele. Psicólogo, uma série de profissões. Eles chegaram e disseram assim, olha, vamos fazer a lei, e eles apelidaram de Lei do Ato Médico. O principal artigo da lei é o artigo 4º, que diz o seguinte, são atividades privativas de médico. E aí derruba um monte de incisos, dizendo tudo, que é a intubação traqueal, ok, é do médico. Embora a gente saiba que se o médico se tem um R2, um R3, lá o residente 2 e 3, o médico não toca no paciente para fazer intubação, muitas vezes até é a enfermeira que faz, né? Mas eles dizem que é privativo deles. Tá? E uma série de funções. Incisos, eles são, de acordo com a técnica legal de escrever e redigir uma lei, os incisos são enumerativos. Então ali você tem uma série de dispositivos dizendo o que é privativo do médico. E eles disseram o seguinte, olha, esse pessoal da optometria está dizendo que os decretos lá que proíbem eles de prescrever óculos, que diz que é privativo nosso, são lá de 1932, numa época que eles só tinham práticos, etc. Vamos colocar nessa lei nova de ato privativo de médico a prescrição de óculos, que eles acabam com o argumento deles que a proibição é antiga e que não vale porque não corresponde mais à realidade científica, e assim eles o fizeram. No inciso 9 estava prescrição, né, estava lá o inciso 9 desse artigo 4º aqui, que são privativos de médico. Estava lá escrito que prescrição de órteses e próteses oftalmológicas, que é óculos e lente de contato. O que aconteceu? A Presidência da República vetou esses dispositivos. E vetou com base no quê? Organização Mundial da Saúde, que outros profissionais já faziam aquela função, e, principalmente, efeito social, interesse público, que se fosse mantida aquela privatividade que a medicina queria, tá, a manutenção do texto teria um impacto negativo sobre atendimento em saúde nessas hipóteses. A Presidência da República foi lá e fez o veto. Ok? O que aconteceu com esse veto? Esse veto, por processo legislativo, ele volta para o Congresso Nacional dizer assim, olha, presidência, me desculpa, mas vai prevalecer a vontade do legislador e nós vamos derrubar o teu veto. Não concordamos com essa tua ideia que ofende o interesse público. Mas o Congresso disse, ok, presidência, você está certo, vamos manter esse veto e a lei vai para a rua sem essa privatividade médica. Já ficou muito claro aqui que já em 2013 não era privativo de médico a prescrição de lente de grau. Eles tentaram reavivar isso, a Presidência da República disse que não, e o Congresso, que é a Casa das Leis, disse que não. Certo? Então, só por ali a gente já teria essa segurança. Só que continua muita instabilidade de decisões contra e a favor. Né? E aí, o que a medicina continua falando? O diagnóstico é privativo da medicina. Lembra que a gente falou que os incisos que são listados, nos parágrafos de toda a lei você não tem listagem de itens, você tem explicação de conceitos, de princípios e etc. E eles dizem que, quando no parágrafo 1º fala que diagnóstico nosológico é a determinação de doença que acomete, é um parágrafo inteiro só explicando o conceito técnico do que é diagnóstico, não dizendo que diagnóstico é privativo deles.
Né? E aí eles querem dizer que, por conta desse parágrafo primeiro, o diagnóstico nosológico seria privativo do médico. Só que o que eles não falam? Né? Que houve expressamente, também nos vetos, a vedação do inciso primeiro, que dizia que é privativo de médico, formulação de diagnóstico. Como na lei vem o veto sem esse textinho aqui do que foi vetado, a gente coloca aqui só para vocês entenderem o que foi vetado. Né? Na lei vem só assim, ó, vetado. Aí o intérprete chega e olha, realmente, a medicina está dizendo que está no parágrafo primeiro. No parágrafo primeiro está só explicando o que é diagnóstico. Mas eles tentaram fazer que fosse privativo, e o que aconteceu? Foi vetado e o Congresso Nacional manteve o veto. Ou seja, ficou muito claro que o diagnóstico não é privativo de médico. O que eles continuam tentando confundir? Né? Tem lá também no inciso 10, dizendo que a determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico é privativo médico. Isso aqui foi mantido. Mas o que é o prognóstico? O prognóstico é você pegar o diagnóstico, ó, você foi detectado com pressão alta. Né? O que vai acontecer com a sua pressão alta, mas todo o teu outro quadro familiar, etc., teu peso, tua altura, tua vida, teu hábito, se continuar tudo assim, tem o prognóstico de que você daqui a pouco vai ter que tomar um remédio mais forte, colocar um stent, etc. Pode ser um monte de coisa, o prognóstico não tem nada a ver com o diagnóstico, e o optometrista não quer e não faz esse prognóstico. Ele identifica o estado patológico, ele faz um encaminhamento, e dali em diante é com o médico a tratar a catarata, tratar o glaucoma ou qualquer outra enfermidade. Né? Então isso aqui é uma alegação deles que não tem nenhuma relação com a realidade pós-julgamento da DPF. Né? A gente explica isso porque esses são os argumentos que vêm em ofício, inclusive, para as vigilâncias sanitárias. Eles tentam enganar e iludir, e provavelmente conseguiram enganar e iludir os procuradores lá da cidade que fizeram o parecer contrário, usando esse tipo de artifício. Né? E eles ainda não falam uma coisa que é mais escandalosa ainda. Olha a preocupação que teve o legislador. Ele colocou uma reserva legal para o ato optométrico, que se encaixa em várias outras profissões, mas na optometria também. O parágrafo 5º daquele artigo, que veio lá dizendo um monte de coisa que era privativo, o parágrafo 5º ainda diz o seguinte, ó, excetua-se do rol de atividades privativas de médico. Ou seja, ó, se tem um monte de coisa aqui dizendo que é privativo de médico, mas se tiver alguma confusão, então é exceção. Não são procedimentos privativos de médico. Procedimentos realizados através de orifícios naturais. O olho é um orifício natural, certo? A boca é um orifício natural, o nariz é um orifício natural, o ouvido é um orifício natural, o olho também. Orifícios naturais em estruturas anatômicas visando a recuperação físico-funcional. O olho é uma estrutura anatômica. A visão nada mais é do que uma função físico-funcional. A visão é uma função, uma das mais nobres que a gente tem, né? Um sentido. Não comprometendo a estrutura celular ou tecidual. Ou seja, o orifício é natural, eu não vou ter que romper, não vou ter que abrir, não vou ter que fazer uma incisão para acessar, justamente porque é um orifício natural. Então eu não vou causar nenhum dano à estrutura celular ou do tecido. Está ali. Se eu estou praticando um ato de saúde, de atendimento à saúde, que se encaixa dentro dessa situação, ele não é um ato médico. Eu não estou utilizando fármaco, eu não estou utilizando um bisturi, eu não estou utilizando nenhum mecanismo, nenhum equipamento que faça qualquer tipo de desgaste ou invasão tecidual, certo? Nada disso eles destacam. Né? E aqui, depois desse quadro, foi justamente o tripé que a gente chama da fundamentação do Supremo Tribunal Federal para julgar a DPF. Ele foi na classificação brasileira de ocupações, ele foi no plano pedagógico dos cursos para identificar que, olha, esse cara realmente tem condições de atuar com isso. A gente demonstrou isso dentro do processo, que tinha as matérias respectivas, e ele tem a classificação brasileira de ocupações. Né? Tudo isso para o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator, mas a decisão foi unânime, todos os ministros da Suprema Corte julgaram da mesma forma, né? Para dizer que o veto presidencial foi um dos motivos, em outras palavras, como fiz constar no meu voto, o veto presidencial, né, não superado pelo Congresso, somou-se às circunstâncias de portarias do MEC reconhecendo os diplomas e os cursos, e manifestações também através do Ministério do Trabalho, a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações da Família 3223. Né? Diante desse quadro, ele entendeu que fica impossível dizer que
os optometristas atuais de nível superior, né, não estão completamente em descompasso com a disciplina dos decretos de 32. Ou seja, seria inconstitucional, seria ofensivo à Constituição eu manter esses profissionais proibidos de trabalhar com base numa legislação absolutamente ultrapassada. Foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tá? Por que a medicina ainda consegue iludir pessoas, até pessoas técnicas em direito, como os procuradores lá do município? Porque, não obstante ele, no final, o ministro seja muito firme, né, em dizer que qual é o dispositivo é o resultado final do julgamento. Né? Ele diz que ele firme e enuncia expressamente que as vedações vinculadas naquelas normas, que são os decretos 32 e 34, não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado, ou seja, autorização do MEC. É muito claro, é muito preciso. Né? A gente chama de insofismável, está muito transparente. Tá? Só que, agora prestem atenção nessas datas, para ver o pulo do gato de como que eles enganam. Tá? Vigilância sanitária, enganam às vezes até promotoria. Tá? O que eles fazem? Olha aqui, quando que foi esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade? 15 de 10 de 2021 a 22 de 10 foi o período em que o processo ficou com a sessão aberta para julgamento. E aqui, em 22 de 10 de 2021, acabou o julgamento e, por unanimidade, todos esses ministros, que são todos que estavam na corte naquele momento, julgaram a DPF favorável para afastar as proibições para o profissional de nível superior. O que eles dizem? Eles dizem que no STJ, ministra Sucete Magalhães é uma ministra do STJ, não do STF, que já é um tribunal abaixo do STF, certo? Primeiro ponto. Eles dizem que, olha, a DPF, que aí vem a confusão que os procuradores da cidade lá fizeram. Olha, foi revogada, foi derrubaram a DPF. A pergunta dele foi exatamente isso. Na hora que eu escutei a pergunta, eu já sabia o que tinha acontecido. A medicina foi lá e conseguiu iludir a equipe técnica jurídica, porque pegaram esse julgamento da ministra Sucete Magalhães, de 2023, a Sucete pegou o processo de uma profissional que estava discutindo a legalidade ou não da atuação, né, e ela disse que a profissional optometrista não poderia trabalhar, porque, na visão dela, a DPF tinha sido contrária, a DPF tinha sido julgada improcedente. E, de certa forma, ela estava certa, sabe por quê? Olha aqui a outra data que a gente tem que... Outro detalhe, ela pegou o julgamento do Supremo Tribunal Federal, em 2020, julgou o improcedente. A gente recorreu em embargos de declaração e o Supremo mudou a decisão lá para aquela de 2021, dando ganho de causa para os optometristas de nível superior. Por isso que está lá escrito procedência parcial dos embargos. Ele só deu ganho de causa para o optometrista de nível superior. Nosso pedido era geral. Né? A gente chama de pedido sucessivo. A gente dizia, olha, no primeiro momento eu quero que tire do mundo jurídico esses artigos aqui do decreto, não é o decreto 34 todo, era só alguns artigos. Né? Eu quero que tire do mundo jurídico esses artigos. Né? E no segundo momento a gente, se não entender que é para tirar tudo, que pelo menos faça um equilíbrio subjetivo de não aplicar esses dispositivos para o profissional de nível superior. E o Gilmar Mendes disse o seguinte, olha, não vou dar tudo, vou dar parcial, para o nível superior não são mais aplicados esses dispositivos. E aqui está o pulo do gato de como que eles conseguem ainda iludir e como eles vêm com documento, com ofício de 400 páginas, querendo dizer, olha, o Supremo... que eles mentem. Tá? E agora a gente está movendo, a gente já tem várias decisões, quando eles fazem essa mentira dentro de processos judiciais, a gente já está conseguindo a condenação deles em litigância de má-fé. E quando eles trazem para a Vigilância Sanitária ou para o Ministério Público essa argumentação, a gente está começando a entrar com processo criminal, que a gente chama de fraude processual, que é trazer um argumento que sabem que é ultrapassado, vencido, mentiroso. Né? E aí as entidades médicas e os seus presidentes vão começar a sofrer esses processos criminais. Tá? A lei número 9882 de 99, a lei que dispõe sobre o julgamento processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Né? Vocês não têm obrigação de saber o que é a DPF, qual o efeito dela e etc. Um julgamento de ADPF, exemplo de uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade, são processos que a gente chama de processos que têm poder erga omnes e vinculante. Ou seja, não é o João contra o José, como a gente tem um processo de dano moral, ou como vocês têm um
processo que vocês mais conhecem na vida profissional de vocês, provavelmente é mandado de segurança. Né? Toda hora, entrou fulano, entrou com mandado de segurança para abrir, para fechar, etc. É o que vocês mais ouvem. Esse processo de mandado de segurança, ele é um processo subjetivo, porque ele é interpartes, ele é de uma pessoa que se sentiu ofendida contra o fiscal da vigilância sanitária fulano, o chefe da vigilância sanitária ciclano, né? Então ele é subjetivo. E ele só tem efeito, sendo favorável ou sendo contrário, ele só gera efeito para aquelas partes que estão dentro do processo. Certo? Então, se um cidadão que está... Vocês vão lá, lacram 2 estabelecimentos, 2 farmácias, pode ser até a mesma infração. Se uma só entra com mandado de segurança e demonstra que a autuação de vocês estava equivocada, a outra não pode abrir. Só vai poder abrir a que tem a ordem, que é dona do processo que foi ajuizado. Certo? Isso é um processo subjetivo limitado às partes. A arguição de descobrimento do preceito fundamental é um processo objetivo, que ela não é interpartes, ela é erga omnes, ela é para o Brasil inteiro, então a decisão dela tem a mesma força de lei. E aqui ele diz, né, a decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante. Sabe a função de vocês que é vinculada à lei? Esse julgamento ele tem o mesmo efeito de lei. Não é o João contra o José, não é o fulano contra o Estado do Mato Grosso do Sul ou contra o município de Campo Grande. Né? É a decisão que todo mundo, para ele gozar daquele direito, o que ele precisa? Ele precisa estar em solo brasileiro. Só isso. No caso da ADPF, ele precisa estar em solo brasileiro e ter formação de nível superior em optometria. Tá? Uma outra coisa que pode ter acontecido no caso do colega daquele parecer, que é uma possibilidade também, é de no processo envolvido ser um profissional sem formação de nível superior, ser um profissional de nível técnico. Talvez o parecer possa ter sido nesse sentido. Olha, não encontrei nos autos a comprovação de que o cidadão tem um diploma de nível superior. Não pode. Não pode mais. Qual é a saída para esse cidadão? Buscar banco acadêmico e se formar. Certo? Coisas que demonstram que esse argumento da medicina é completamente falacioso, mentiroso. Olha as datas, todos muito posterior ao julgamento lá da ministra Sussetti. Isso aqui tudo STJ, tá? Tudo favorável à optometria, derrubando decisões, processos que tinham... Todos esses processos aqui, invariavelmente, quando chegaram no STJ, eles eram todos anteriores a 2021, quando teve resultado da ADPF. Tá? Então chegaram no STJ e o STJ fez o quê? Confirmou a ADPF. O STJ tinha escolha? Não tinha. A ministra Sussetti fez aquilo em 2023 de forma equivocada. Ela não prestou atenção, o gabinete dela, a assessoria dela não prestou atenção que tinha um julgamento que tinha mudado aquele de 2020 e cometeu aquele equívoco. Tá? Equívoco que já foi corrigido no STF pela reclamação constitucional. A reclamação constitucional é um tipo de procedimento que é para manter a autoridade da coisa julgada de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? Você vai lá e diz assim, olha, o ministro lá, não interessa se é do STJ, se é um juiz de primeiro grau aqui ou do tribunal, ele ofendeu aquela decisão que é erga omnes, é vinculante, ele ofendeu. Eu posso ir direto lá no Supremo Tribunal Federal, Supremo. Estão brincando com a tua decisão aqui, estão fazendo pouco da tua ordem. E aí, através dessa reclamação aqui, aquela decisão foi revogada. Tá? Muita confusão continuou tendo, e o que a gente estava vendo? Vinha a medicina com um ofíciozinho deles, contando toda aquela história, a gente vem com um ofício nosso, e vocês ficam assim, putz, quem é que está falando a verdade aqui? Cada um está puxando brasa para a sua sardinha. O que a gente fez? Provocamos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e contamos toda essa história. Olha, a medicina está dizendo isso, isso, aquilo, e nós estamos dizendo XYZ. Você poderia, por favor, se pronunciar e emitir uma circular para todas as vigilâncias sanitárias do Brasil, já que você é um órgão que hierarquicamente está superior, e o ofício circular número 4 de 2023, tá, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, disse de forma clara, portanto, para que não reste nenhuma dúvida. Por que eles colocaram dessa forma? Porque a gente estava, o nosso ofício que provocou isso foi o tempo todo, olha, conta disso, eles estão dizendo isso, toda essa história que eu contei para vocês, a gente contou para a Anvisa. Né? A Procuradoria da Anvisa veio e disse que, olha, para que não reste nenhuma dúvida, as vigilâncias sanitárias locais, informamos que o Supremo Tribunal Federal, em decisão transitada e julgada de caráter imperativo, válida em todo o território nacional e de eficácia imediata,
julgou improcedente a DPF e anunciou que as vedações do 38, 39, 41, do decreto de 32, do 13, 14 do 34 continuam válidas, mas não se aplicam aos profissionais optometristas qualificados por instituição de nível superior. Tá? A Anvisa entregou para vocês, ou seja, não é o Fábio falando, não é o advogado dos médicos falando. Então a gente conseguiu êxito nessa provocação da Anvisa para deixar essa situação muito clara. Eu vi que muitas dúvidas de vocês, né, dizem respeito a esse dia a dia dos procedimentos internos do consultório optométrico, etc. Né? Nós temos uma coleção, a gente chama de coleções CBO, né? Uma série de manuais de dispositivos que a gente construiu para os optometristas, né? E para entregar nas vigilâncias sanitárias. A gente trouxe aqui esses QR Codes para vocês terem à disposição. Eu estou entregando para a Edna também, já entreguei, na verdade, para a Edna, um parecer que consta todas essas informações que a gente passou aqui, tá? Todas essas explicações, e inclusive os QR Codes e os links para acessar esses arquivos. Esse aqui é um manual de boas práticas em optometria, que fala de todos os cuidados que tem que ter, desde a asepsia, etc., controle geral dentro do consultório. Né? Um POP, né, de procedimento operacional padrão para manutenção do consultório, tá? Que a gente... Todos aqueles equipamentos, né, que o Alexandre passou aqui para vocês, estão inclusos nesse volume aqui da publicação em CBO. Aqui você vai ter equipamento por equipamento, com explicação de para que ele serve, né, tudo certinho. Tá? E você tem também o perfil do profissional optometrista brasileiro, que é retirado lá do perfil do egresso das universidades e está todo explicado minuciosamente. Esse parecer que a gente tem entregue para as vigilâncias sanitárias, que consta todas essas informações que a gente falou para vocês, está nesse último QR Code aqui. Tá? Vocês podem abrir e vai ter acesso a todo esse compêndio de informações. Tá? Contatos, dúvidas, cbo@cbo. Esse número aqui é o WhatsApp também. Tá? Vocês tendo dúvida, oficiem. Se alguém não pegou o QR Code, né? Vou deixar o QR Code de volta. A gente fica inteiramente à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Dúvidas sempre vão surgir. Né? A gente estava conversando ali com a Rosângela, estava falando que era uma coisa que não é muito vinculada à vigilância sanitária, por isso que a gente não explorou aqui na apresentação, que é a questão do DETRAN. Né? Tem DETRANs que, obviamente, né, quem você vai chegar lá para fazer o exame dentro do DETRAN é um médico que está lá. Né? E eles fazem de tudo para causar constrangimento para uma pessoa que chega dizendo que a pessoa chega com óculos para fazer o exame do DETRAN, tem que fazer a parte visual, talvez uma das mais importantes do exame, né, da avaliação lá no DETRAN. Se a pessoa diz, quem prescreveu o teu óculos? A pessoa diz que é um optometrista, eles reprovam a pessoa, diz que ela tem que voltar com um laudo médico, um laudo de oftalmologista. Né? Essa é uma atitude totalmente ilegal, porque a partir do momento que o profissional está legalmente habilitado para prescrever, não pode sofrer discriminação legal nenhuma. Né? Quando a gente tem provas desse acontecimento, a gente faz comunicado tanto disciplinar para o órgão, para aquele médico ser advertido, né? Como, em últimos casos, chega até a mover ação de dano moral contra o médico. Tá? Esse é um caso, vocês entenderem o quanto que ainda, né, não obstante já tem a determinação legal, ainda continuamos a sofrer uma série de represálias da corporação médica, né, numa atitude bem corporativista. Isso vai durar durante alguns anos ainda. Eu costumo falar para eles que, dentro da minha leitura, isso vai durar até o pessoal que está entrando na faculdade agora, que já está entrando com a realidade, sabendo que quando sair vai ter um optometrista lá fora para concorrer com eles nessa área. Aí é que esse pessoal já vai sair mais amansado, mais amaciado. Mas o pessoal que entrou na faculdade, está lá no meio da faculdade, sonhando em fazer oftalmologia, e saiu, né, e ainda mais os antigos, os velhos que estavam acostumados a dominar completamente o mercado. Daqui a pouco vem um novo profissional rachando o mercado com eles, dividindo o mercado com eles, esse pessoal fica revoltado e tende a ter mais dificuldade de aceitar essa concorrência. Né? E aí lança mão de várias práticas, né? Além de só uma prática concorrencial saudável, de atender bem, né? De fazer uma anamnese prolongada, um exame demorado, um exame
humanizado, eles lançam mão dessas práticas, infelizmente, anticoncorrenciais, que são ilegais. Tá? Seria o que eu tinha para colocar. Fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida específica. Em nosso ciclo de palestras neste evento alusivo ao Dia Nacional da Vigilância Sanitária, agradecemos mais uma vez a palestra realizada pelo Dr. Fábio Luiz da Cunha, procurador jurídico da Confederação Brasileira de Optometria e de Óptica, pós-graduado em Direito Processual Civil, advogado, professor e palestrante. Boa tarde a todos. Pessoal, eu acho que todos gostaram da palestra do Alexandre, do Dr. Fábio. Palestras extremamente esclarecedoras. Para quem está aqui do interior e lida com isso no dia a dia, é um privilégio ter ouvido vocês dois nesta tarde. Lá na Gerência de Apoio aos Municípios, a gente recebe demandas relacionadas a essa área toda semana. Toda semana. E às vezes do mesmo fiscal, que perguntou há 3, 4, 6 meses atrás. Ele já esqueceu, né? Então, é sempre importante a gente rememorar esses conceitos, né, de uma forma bem tranquila, esclarecedora, didática. A gente tem que ficar atento mesmo para que a vigilância sanitária não seja usada, né, por interesses, vamos dizer assim, corporativos, né? Para que a gente não fique aí nesse meio de campo, no fogo cruzado. Né? Então, o oftalmologista, essa questão é uma questão relacionada ao exercício da profissão. Né? Se a optometria estivesse errada no seu exercício, ele iria lá na delegacia e faria um boletim de exercício ilegal da profissão. É o que acontece? Não. Porque ele vai lá na delegacia e dá com a cara na porta. Né? Ele iria lá no Conselho de Medicina e faria lá, abriria um procedimento também de exercício ilegal da profissão por pessoa não habilitada. É isso que acontece? Não. Ele dá com a cara na porta. Nem o delegado quer abrir o inquérito, nem o conselho quer abrir o procedimento, porque sabe que ambos não irão prosperar. Aí eles vão na onde? Na vigilância sanitária, né? E aí é onde a gente precisa estar atualizado, estar preparado para poder saber responder, porque eles chegam com tudo, né? Lá em São Gabriel, até na procuradoria, né? Coitado do procurador, imagina um procurador de município, tanta coisa para resolver, aí bate lá na porta dele um grupelho de médicos, né? Nada contra. Mas ele olha lá e, então daqui que eu assino, pronto. Ele não quer dor de cabeça. Aí fala para o pessoal, não sai da vigilância. Na dúvida, fica trancado na vigilância. Né? Então é isso. E muito esclarecedor. Né? Nem precisava o STF ter decidido como ele decidiu. Né? O Brasil ainda tem essa tradição lusitana, né? De ter que... a questão dos vetos já resolveria. Né? Os vetos são bem claros nesse sentido. Inclusive, a lei do ato médico é uma lei de 2013. Ela tem 8 artigos e 10 vetos. Ela tem mais vetos do que artigos. Né? Então, pelos vetos, você já resolveria a questão. Né? Mas a gente, tradição lusitana, precisa estar sempre batendo na mesma tecla. Quem sabe uma hora a ficha cai, né? Mas então, agradeço então a participação de vocês, abro para perguntas. Né? Alguém ainda tem alguma pergunta depois das brilhantes manifestações aqui esta tarde? Vamos lá, Fátima do Sul. Eu precisava de um microfone aqui para o pessoal aí do online poder ouvir a pergunta. Vamos lá, Josimar. Boa tarde a todos. Josimar, fiscal sanitário de Fátima do Sul. Eu gostaria de saber sobre a questão de conselho de classe, como que é, e a diferença de conselho, confederação, acho que no caso de vocês não tem, e se é regional, como que funciona?
Hoje, a Confederação Brasileira de Optometria e de Óptica é uma entidade associativa. Tá? Estar filiado à Confederação não é obrigatório, como é estar filiado a um conselho autárquico. Conselhos autárquicos, eles são autarquias federais. Todos os conselhos profissionais são autarquias federais. Eles são criados por lei. Tá? Lei tem origem legislativa vinda do Executivo Federal. E aí você vai ter uma lei dizendo que, olha, para o advogado trabalhar, ele é obrigado a estar inscrito no OAB, para o farmacêutico trabalhar, ele é obrigado a estar inscrito na farmácia. Né? E o fato de não existir conselho autárquico é simplesmente uma disputa de braço que a gente ainda tem com a medicina, que é a medicina pressionando o governo para não instalar a autarquia federal da optometria, né? E a gente tentando pressionar para que isso aconteça. Né? Mas isso, em hipótese alguma, é um empecilho legal para o exercício profissional. O que vige na Constituição é liberdade profissional. Você tem leis de delimitação da atuação do profissional. Você não precisa que existam leis para dar liberdade para ele trabalhar. Né? O princípio é oposto, o princípio é da liberdade. Então, a gente ainda é uma entidade associativa. Dentro do nosso site, dentro de todos os comunicativos que a gente faz, a gente deixa muito claro, entidade, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, etc., né, que tem por objetivo congregar a categoria, defender os interesses da categoria. Sem a existência dessa organização, a gente nunca teria tido condições de fazer todas as pesquisas que a gente fez para levar para o Supremo Tribunal Federal, conseguir sustentar a defesa dentro do Supremo Tribunal Federal e muito menos ter alcançado a vitória dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, a existência da estrutura do sistema CBO, que são, em alguns estados a gente tem regionais, em outros estados a gente não tem, dependendo do número de profissionais no estado, a gente consegue instalar uma entidade regional. Dependendo do número, a gente tem delegados. O Alexandre, por exemplo, é um delegado do Conselho da Confederação Brasileira dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Né? Daqui a pouco a gente até tem que estar revisando isso, porque estão se formando profissionais. Né? Com a saída da decisão, né? A vinda da decisão da DPF, muitos profissionais que já estavam formados e estavam com medo, não estavam atuando, passaram a voltar a trabalhar. Então a gente tem aí uma nova realidade também de censo, de quantitativo de profissional, que a gente pode, de repente, daqui a pouco já estar revendo isso, mas é uma entidade que a gente tenta tanto emprestar esse documental, a gente sabe que a vigilância precisa disso para ter base, para ter parâmetro, para ter conhecimento, como o POP, procedimento de segurança padrão específico para aquilo, né? Manual de boas práticas, etc. A gente sabe que a vigilância sanitária tem isso para as outras profissões. A gente fez isso, inclusive, com fiscais de vigilância sanitária auxiliando a gente na formatação e etc. A gente tem essas preocupações de estar estruturando isso. Né? E um dia, uma hora do dia para a noite, a gente vai se transformar em entidade autárquica também, para poder a gente ter também poder de polícia, para não estar incomodando, porque a gente também incomoda a vigilância sanitária para fiscalizar os nossos. Como a gente vê muito ação social travestida, que na verdade é venda casada, é tentativa de empurrar óculos para quem não precisa, né? A gente vê um monte de gente atendendo embaixo do pé de manga. Então a gente quer acabar com tudo isso também. Né? Como toda a profissão, advogado, juiz, promotor, médico, tem os bons e tem os ruins, e a gente quer que o bem prevaleça. Mais uma pergunta. Boa tarde. Eu sou a Cássia, fiscal sanitária de Três Lagoas. Aqui. No meu município tem ocorrido, não sei se está acontecendo com os demais municípios, desses mutirões, né? Com óticas, né? Na verdade, teve um recente em Três Lagoas. CNPJ é ótica, produto saúde acessível, algo assim. Eles são de São Paulo, Diadema, de um monte de lugares aí. E aí, lógico, fomos acionados, né? E aí, porque foram prefeito, é médico, é dono de ótica, é tudo. E aí, até a gente, né? A Edna nos deu uma assessoria muito importante aí, né? E a gente se depara com essa situação, né? Aí tem a questão da venda casada, que não é problema nosso, né? É PROCON, mas enfim. Aí, mas essa questão deles virem, né? Como é que a gente deve proceder, então?
a gente tem procedido muito, como eu fiz referência, a gente não tem poder de polícia para chegar lá e autuar e fechar a atividade, etc., né, porque não é autarquia. A gente tem procedido. O jeito mais eficiente, quando a gente precisa de urgência, é aquele atendimento que a gente sabe que às vezes é um final de semana e não tem tempo de a gente fazer um procedimento dentro do PROCON e esperar. O jeito mais eficiente que a gente encontra é denúncia na delegacia. Quando é um município muito pequeno, não tem delegacia especializada do consumidor, mas em alguns municípios tem essa delegacia especializada. Quando não tem, vai na delegacia geral mesmo, né, e faz a denúncia com base em crime contra a ordem econômica, crime, infrações ao sistema de defesa do consumidor. E algumas vezes a gente também, as delegacias também falta estrutura, falta pessoal. É um problema que assola vocês na vigilância sanitária, assola, né, falta de pessoal, é uma coisa, infelizmente, que a gente tem no dia a dia ali muito, muito grave, né? Às vezes a gente vai na vigilância sanitária, o fiscal olha para mim, que eu estou tentando denunciar um atendimento desse clandestino, que não tem alvará, que não tem nada, o fiscal olha para mim e diz: Fábio, eu tenho um mercado vendendo carne verde, carne podre, não tenho gente para ir lá autuar, infelizmente eu não vou conseguir levar gente para o teu problema, do dia para a noite, né? Então é uma realidade que é uma realidade nossa, de país, de estrutura, né? Infelizmente, mas é mais um motivo que nos impulsiona a conseguir essa titulação diferenciada de autarquia, para a gente poder não precisar mais estar incomodando vigilância, etc. Nós mesmos, tendo poder de polícia, vamos estar fazendo esse tipo de atuação, entendeu? Mas aqui é mais eficiente quando precisa urgente, a gente tem experiência que é a delegacia. Ah, doutor, então, sim, só para eu conseguir entender bem. Da palestra, conseguir entender bem a legalidade, né, até como é o tema da palestra, tudo, do profissional instalado e tudo. Mas, então, essa prática das óticas que vem, mutirão, tudo isso, então, não pode, é isso? Não pode fazer não esse tipo de atividade, você precisa estar dentro de um padrão normal de atendimento, como qualquer outra atividade comercial que tem relação com a área da saúde. Né? Você precisa estar no local adequado, com todo, né, todos os municípios têm lá seu código de postura, né, que determina, para ótica você precisa ter no mínimo tantos metros quadrados, precisa ter a pia, e se o cidadão tem tudo aquilo, ele mesmo assim ainda vai precisar buscar, pelo menos, hoje em dia, por conta daquela lei de desburocratização, o cidadão só entra no sistema e emite lá, e vem no próprio sistema que ele é dispensada a vistoria prévia, né, para uma ótica que está, óticas lá do KNAI de ótica, o KNAI que está em baixo risco, né, em classificação de baixo risco. Então ele vai poder abrir e estar sujeito à fiscalização. Só que essas pessoas, a prática, o usual, que não é feito em ambiente adequado, se fosse um local que fosse vistoriado, não ia conseguir obter a licença, né? E na grande maioria das vezes, sequer tem o técnico em ótica. A legislação vigente diz que para você ter uma ótica, né, você precisa ter aquele outro profissional lá que a gente falou, que é o técnico em ótica, de nível médio, né, que vai ser o RT, vai assinar a responsabilidade técnica pela ótica. Na maioria das vezes não tem nem esse profissional. E na grande maioria das vezes, você vai pegar o profissional que está fazendo ali a casadinha, ali, a parceria, né, que está fazendo o exame. Muitas vezes esse profissional não é oftalmo e não é nem optometrista. Tá? É o profissional que usa, que é uma maravilha a tecnologia de um autorrefrator, que você coloca o rosto aqui, aperta um botão e sai o seu grau, mas como eles explicaram aqui, aquilo ali é um exame prévio, é um exame preliminar que você tem que associar com uma série de outras situações, né? Desde para sair o grau certo, né? Vamos chamar, né? Identificar o erro refrativo adequadamente, né? Até para você afastar outros problemas maiores que pode estar ali, para você efetivamente estar fazendo uma atuação de agente primário. Que o agente primário tem uma suspeita aqui de um agravo patológico, uma alteração de tecido, você tem que procurar com urgência e emergência um atendimento médico, né? Então, eles alegam, a alegação deles, esse em especial que nós inspecionamos, eles tinham os optometristas de nível superior, eram até 2 empresas assim no mesmo dia, no fim de semana. Uma estava na calçada, assim, sabe, parecendo camelô, entregando assim os óculos na calçada. E outra alugou um salão, tudo. Ela falou, não, a gente tem condições aqui, tudo. Então eles vão da primeira vez, fazem o exame, voltam depois de 15 dias e vão fazendo para entregar já os óculos, né?
Então, mas, então, tá irregular. Totalmente né? irregular, Tá, totalmente muito irregular. obrigada pelo Tanto do esclarecimento. ponto de vista sanitário quanto de defesa do consumidor. Certo. Muito bem, gente. Sem perguntas? Mais uma? Aí eu peço, gente, só para ser breve nas perguntas, porque o nosso tempo aqui já está estourado, tá bom? Nós temos uma brilhante apresentação pela frente e nós temos também um compromisso na área externa ali, que tem que ser antes das 5. Eu tenho duas situações, mas vou citar uma. No nosso município, Brasilândia, nós temos uma ótica de um profissional optométrico, de optometria. Ele é bacharel em optometria e ele é proprietário da ótica. E ele também pula um estabelecimento no outro estabelecimento, assim, no prédio no outro, ele tem o gabinete optométrico. Né? O gabinete optométrico dele é no CPF dele, como um profissional liberal, e a ótica é no CNPJ. Certo? Nessa situação, é correto? É legal? Você, pela vinculação da lei, existe um princípio de interpretação de lei que diz o seguinte: você não pode fazer interpretação analógica para restringir. Você pode fazer interpretação analógica para permitir, mas não para restringir. Os decretos, do jeito que estão, hoje eles proíbem, que é outra coisa para ver como aqueles decretos são completamente descabidos. Ele fala o seguinte: ele diz que é proibido a esposa, exatamente isso que ele diz. Olha, o machismo, né, impregnado lá da década de 30. Né? É proibido a esposa do médico ter consultório, né, ter ótica. Ou seja, eles nunca imaginavam que a mulher que ia ser a médica e que um homem ia ser o dono de boutique. Né? Então eles utilizam esse linguagem. A princípio me parece até que seria correto. Eu não posso dizer que o optometrista pode e o médico não pode, ou, né, ou dizer que só a esposa não pode. Eu não posso fazer a interpretação contrária que o homem pode, entendeu? Então eu tenho pareceres do Ministério Público nos dois sentidos, mas eu não tenho nenhuma disposição vinculante em sentido contrário. Mas existe esse princípio, ele é muito claro dentro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na doutrina, em toda, que é esse princípio de que eu não posso fazer interpretação analógica para fazer restrição. Eu entendi. Mas o fato também dele ser o responsável técnico, tanto do gabinete optométrico quanto da ótica, porque ele é o técnico óptico também daquela ótica. Aí você vai poder proibir isso com o mesmo princípio de que se fosse duas óticas. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ponto. Né? Existem. A gente foi fazer uns 2 meses em Cuiabá. A vigilância sanitária de lá tem, eu não sei como é que é a de vocês aqui, mas a vigilância sanitária de lá tem um sistema, conseguiram implantar um sistema que identifica pelo número de RG e CPF da pessoa, se ela tentar assumir a responsabilidade técnica de 2 locais, o segundo já não deixa, ela tem que pedir baixa do primeiro. Tem lugares que a gente não tem esse sisteminha ainda pronto, né? Mas é o ideal, né? E bloqueio é independente de ser o que ele for. Ele pode ser doutor em Harvard em oftalmologia que ele não pode. Pessoal, esse tema não é a primeira nem a última vez que a gente vai tratar dele, tá bom? A gente vai estar sempre voltando a esse tema. São muitos detalhes, muitas nuances. E eu me comprometo com vocês aqui da gente também continuar desenvolvendo atividades de capacitação na área de optometria, nem que seja por via remota online, com a participação da Edna, que é a fiscal aqui do município de Campo Grande, especializada nessa área de fiscalização em serviços de optometria. Ela até tinha uma fala aqui hoje, mas em razão do avançado da hora, nós vamos, e em consideração a ela, nós vamos organizar um evento para que todos possam participar, vocês, o pessoal que está nos ouvindo, né? Para que ela possa ter lá bastante tempo para falar e vocês com condições cognitivas de assimilar o que ela tem a dizer. E aí eu me comprometo a rememorar isso que foi dito aqui pelo Alexandre e pelo Dr. Fábio, tá bom? Então, indo adiante, agradeço aqui.
sintam-se privilegiados esta tarde por terem tido acesso ao que há de melhor em termos de serviços de optometria, conhecimento, deslinde dessa controvérsia toda. Vocês tiveram hoje acesso ao que há de melhor com o Alexandre e com o Dr. Fábio. Então, o Dr. Fábio veio lá de Brasília, atuou firmemente junto ao Supremo Tribunal Federal, né, e venceu, ganhou. Então, vocês tiveram acesso aqui ao que há de melhor. O pessoal trouxe até equipamento para vocês verem na prática, tá bom? Então, fica aqui o nosso compromisso da gente organizar um evento com a Edna, auditora aqui de Campo Grande, e aí ela vai ficar à vontade para conversar com a gente com mais detalhes naquilo que ela tem a dizer.